Olá, eu me chamo Camilo. E eu me chamo Liana. Somos estudantes de Biologia na Universidade Federal de Santa Maria. Sempre temos oportunidade de aprender. Dentro ou fora de sua escola, Dentro ou fora de sua casa. sua cidade tem muito a ensinar. Por isso, toda cidade ensina. Em nosso cotidiano, utilizamos palavras como lei, teoria, fato e hipótese para contarmos uma história ou divagarmos sobre um assunto. Mas essas palavras, quando usadas no contexto científico, podem ter significados bem diferentes dos usos cotidianos. Então, hoje vamos falar sobre a natureza da ciência e como essas palavras se relacionam. Entender o significado delas é entender como a ciência funciona. Uma teoria científica é um conjunto de afirmações conectadas e bem sustentadas que explicam observações e podem ser usadas para fazer predições testáveis e, assim, serem verificadas de acordo com métodos científicos. Sendo um conjunto de conhecimentos, visa explicar com alto grau de exatidão fenômenos naturais, como a teoria da evolução, por exemplo. Em nosso dia a dia, essa palavra geralmente é usada para nos referirmos a uma especulação ou um palpite, mas na ciência não funciona assim. Assim, você pode pensar, por exemplo, como temos certeza de que os dinossauros eram compostos por células? A gente nunca nem viu algum vagando por aí? Pois é, nunca vimos, mas sabemos que todas as formas de vida que conhecemos são compostas por células, nem que seja uma. Sabemos disso graças à teoria celular, reforçada a cada novo organismo vivo descoberto. Ela diz que as células são unidades organizacionais e funcionais, fundamentais para a vida. E claro, aqui temos uma exceção, os vírus. Uma hipótese científica refere-se à explicação dada para um fenômeno, geralmente baseada em experiência prévia, conhecimento científico do contexto e observações. Uma hipótese é sempre suportada por diferentes linhas de evidências. Todo estudo começa com uma pergunta ainda sem resposta, e o nosso primeiro passo seria buscar soluções para este problema para depois testá-las. Imagine que queremos investigar em que temperatura a água entra em ebulição em diferentes cidades do Brasil. Este é o problema a ser resolvido. A nossa hipótese pode ser que a temperatura de ebulição da água dependa da altitude do local, onde ela está sendo aquecida. Assim, é diferente daquele palpite educado ou aquela ideia sobre a qual temos bastante incerteza no dia a dia. A hipótese científica é testada para ser validada. Uma lei científica é uma generalização sobre dados. Ou uma forma compacta de descrever o que se é esperado em um dado acontecimento. Algo que sempre ocorre da mesma forma em inúmeros estudos com grande precisão. Uma lei é o objeto máximo de realização científica. Como a lei da gravidade. Não preciso dizer mais nada, né? Já em nosso cotidiano, leis são um conjunto de normas que devem ser obedecidas. Ou deveriam. Se beber, não dirija. Por fim, fatos científicos são observações, medidas ou outras formas de evidências que são suscetíveis de acontecer da mesma forma, nas mesmas circunstâncias. Fatos somente são validados através de muitas evidências. Geralmente é associado com um tipo de conhecimento altamente valorizado e que, sendo um fato, dificilmente seria mutável. Mas a ciência carrega a mudança como uma característica e está em constante aprimoramento, devido ao surgimento de novas tecnologias e pesquisas. Por isso, a palavra fato é utilizada com cautela no meio científico, pois para um fato científico ser válido, fortes evidências estarão acompanhadas. Com tudo isso que a gente falou, você pode ter lembrado da teoria da evolução. Como vimos, teorias estão sujeitas a um processo contínuo de refinamento, e com a evolução não seria diferente. À medida que novas áreas da ciência surgem junto a tecnologias, isso dá a possibilidade do surgimento de novos experimentos e observações que antes não foram realizados. Assim, trazem novas concepções sobre a evolução, o que não invalida a sua veracidade, apenas a torna mais complexa. Então, o que retrata a evolução nos dias de hoje? Você já percebeu que temos estruturas anatômicas iguais às de outros seres vivos? Como os ossos de nossos braços. Eles são estruturados em húmero, ulna, rádio, carpo e, por fim, as falanges, exatamente como as asas dos morcegos, a pata dianteira do cavalo e a nadadeira de uma baleia. E, por incrível que pareça, isso não é uma coincidência. Isso é evolução.
Nosso ancestral em comum detinha destas estruturas e a seleção natural as mantiveram, mas isso é papo para outro vídeo. A teoria da evolução, ela também é um fato, pois é muito bem sustentada por várias evidências. E diversas leis fazem generalizações sobre este fenômeno. E, claro, diversas hipóteses explicam e sustentam a teoria da evolução. Então, falar que a teoria da evolução é só uma teoria, como se isso fosse pouca coisa, ou como se isso desse a possibilidade de substituirmos por outras concepções, é bobagem. A evolução biológica, explicada pela ancestralidade comum, mutações, hereditariedade e pela seleção natural, sempre será uma teoria, que vem sendo alimentada e reforçada por cada nova descoberta. Isso tudo que a Lia falou são mecanismos que atuam na evolução, e estamos muito ansiosos para falar com você sobre eles. Aqui abordamos apenas uma parte sobre como o conhecimento científico é construído, mas existem outras dimensões a serem exploradas. Então, se você gostou de aprender com a gente, te convidamos a aguardar pelos próximos vídeos. E conhecer as redes sociais do nosso projeto. Dá um Google aí, @todacidadeensina. Até a próxima! Científico, cotidiano. Que explicam algo que sempre ocorre da mesma forma, como as asas dos... Cortou. Grava. Pode ir, gente. Ai, eu. Gravou. Eu esqueci.